Olá, você sabe quais flores que podem estar florescendo agora em maio? Claro que a primeira que vem na cabeça é a flor de maio, mas existem diversas outras plantas que também florescem essa época. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. A primeira que a gente vai começar são as flores de maio, ou flor de seda, que é uma planta muito interessante de meia sombra brasileira, que é da família dos cactos e tem diversas cores. São lindas demais e florescem principalmente nessa época, em maio. Por isso que ela tem o nome popular de flor de maio, ótima para jardins verticais ou vasos suspensos. A segunda planta são os cimbídeos, uma orquídea terrestre que gosta mais de frio e floresce maravilhosamente tanto nos meses de abril a maio, até mesmo junho, vai depender da região. Os cimbídeos apreciam climas mais frios, como também locais de altitude. Esses aqui estão na minha região, tomam sol direto o dia todo e ficaram lindos. Olha que vasos maravilhosos. Além das flores amareladas, a gente tem tons de branco, rosas, mescladas e existem diversas espécies e variedades desse gênero maravilhoso de orquídea. Algumas dicas para o cultivo dos cimbídeos são, além de cultivar em um local que receba pelo menos algumas horas de sol, climas mais frios, é interessante fazer regas também na época que antecede a floração com água gelada e colocar na terra brita, carvão ou substrato de orquídea. As calêndulas também conseguem florescer nessa época. Olha que canteiro maravilhoso de calêndula, gente. Uma planta que é, além de medicinal, muito ornamental, da família das margaridas. E essas aqui têm flores dobradas, como também variedades de flores mais simples. Formam um canteiro denso, com muitas flores e atraem muitos agentes polinizadores, principalmente abelhinhas. Elas podem ser cultivadas tanto em canteiros quanto jardineiras e vasos. E é interessante ter uma terra bem estercada e fazer regas frequentes. Em climas mais quentes, coloque em sol uma parte do dia. Em climas mais frios, pode ser o sol o dia todo. As calêndulas são cultivadas como plantas anuais, ou seja, elas nascem, crescem e morrem em média de 1 ano. Normalmente, após a floração, elas costumam vir morrer. Mas antes disso, as suas inflorescências secam e soltam muitas sementes, pois é o desenvolvimento dos frutos com sementes dentro. Basta a gente colher as sementes dela e replantar para ter outro canteiro lindo desse. E falando de plantas anuais, as zinnias também são ótimas opções e florescem lindamente essa época. Esse canteiro aqui é multicolorido, não tem uma cor só, e existem diversas tonalidades desta linda flor. As zinnias tanto podem ter versões mais arbustivas, como também mais compactas, como esse canteiro, que deve ter em torno aí de 40 centímetros de altura. E elas soltam muitas sementes. E é possível também ter lindos girassóis em pleno maio, florescendo e colorindo nossas casas e jardins. Planta anual que necessita de sol direto, terra estercada e regas frequentes. E existem tanto versões anãs como também plantas maiores. Uma planta arbustiva que também em maio está florida e linda é a marianinha ou Streptosolem. Uma planta que tem flores de 2 tonalidades, em geral amarela e alaranjada. Olha que lindo o buquê! Atrai muitos beija-flores e ela tanto pode ser podada ou deixar crescendo livremente, que cria um arbusto muito bonito. O hibisco anão também fica lindo em maio. Ele tem diversas variedades, tanto no tamanho das flores quanto na coloração. Elas podem também ser simples ou dobradas. Essas variedades de hibisco são ótimas opções para vasos, canteiros mais estreitos, para a formação de sebes e renques, pois elas não crescem muito, são plantas mais compactas e se ramificam desde baixo. Eles se adaptam bem aos variados climas brasileiros e precisam de tomar sol para florescer em abundância. Se tiverem vasos ou jardineiras pequenas, faça a rega frequente. É possível também encontrar nas floriculturas e gardens lindos vasos de begônia floridas. Essas begônias que têm flores que parecem pequenas rosinhas em diversos tons, como os mais variados tons de rosa, vermelho, laranja, amarelo e até mesmo branco.
E olha que lindas variedades de bico de papagaio que podemos encontrar. Essas aqui são bicolores, manchadas, mescladas de vermelho com creme, meio amarelado. O bico de papagaio tanto tem a versão arbustiva quanto as versões mais compactas. E são plantas que têm a floração muito duradoura. É uma planta de sol, mas que quando está florida pode ficar dentro de casa. É ainda possível encontrar a rosa do deserto florescendo. Apesar de ser uma planta que floresce principalmente nas estações mais quentes, elas continuam florescendo até meados de maio, comecinho de junho, onde normalmente entra em dormência. As petúnias também estão sendo produzidas para florescer tanto nas estações mais quentes quanto também nas estações mais frias. E essas variedades da estação mais fria são muito bonitas. Essa tem a borda verde, essa outra é mesclada, olha que linda trombeta. As petúnias são ótimas plantas para a gente colocar em vasos suspensos, como também dependuradas em varandas, em sacadas e até mesmo criar jardins verticais com elas. Elas são cultivadas como plantas anuais. E as azaleias que começam a ficar exuberantes agora em maio. Elas florescem em geral nas estações mais frias, porém existem diversas variedades que se enchem de flores a partir de maio. E são lindas demais para a gente cultivar em vasos, nos canteiros, principalmente se você morar numa região de clima mais frio. Lindos vasos de ciclamen também são vistos nas floriculturas em maio. São plantas lindas, exóticas, de florações exuberantes. São cultivadas em vasos ambientes internos com boa claridade e entram em dormência após a floração. Elas têm um tubérculo, que é tipo um bulbo, que fica debaixo da terra. É só deixar guardadinho que ele volta a crescer. E os lindos gerânios ou pelargônios, que tem tanto a versão mais arbustiva, ereta, quanto também planta pendente. Fica linda em floreiras ensolaradas, em vasos suspensos e também nos canteiros. E tem diversas cores. E para finalizar nossa lista, as roseiras sempre estão floridas nessa época também. São plantas que a gente tem diversas variedades e híbridos, tanto de plantas altas, arbustivas, quanto plantas trepadeiras, pendentes e até as mini rosas. São plantas que podem ser cultivadas em vasos, canteiros e também nos jardins. Apreciam sol direto, terra estercada e as regas devem ser regulares. E aí, gostou das flores que podem florescer em maio? Quer acrescentar mais alguma? Deixe seu comentário. Ficou com alguma dúvida? Então me pergunte. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar ele com seus amigos. Nos acompanhe também nas outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. Agradeço por assistir e até a próxima.